Bom, voltamos, pessoal, para a parte B desta live. Depois eu vou juntar estas partes, se houver uma outra parte, eu vou juntar todas num único vídeo e postar lá no nosso grupo do YouTube, tá? Então vamos ver como que essa atual Páscoa, conforme é observada nos dias de hoje, observada não, é comemorada, né? Da forma como nós vimos na parte A desse assunto. Vamos ver como é que tudo isso começou, qual é a origem dessa coisa. Como se originou isto? Certamente não se remonta ao início do cristianismo. Pois, segundo a Enciclopédia Britânica, que é uma enciclopédia de referência, ela nos diz o seguinte: não há traço da celebração da Páscoa como festa cristã no Novo Testamento, nem nos escritos dos padres apostólicos, ou seja, no início do próprio catolicismo. A santificação de épocas ou de lugares especiais era uma ideia completamente alheia na mente do cristão primitivo, muito profundamente absorta nos próprios eventos para pensar nos seus acidentes externos, não essenciais. O tempo todo é um festival para os cristãos por causa da excelência das boas coisas que lhe foram dadas. Escreveu Crisóstomo, Orígenes, instou no mesmo sentido. O historiador eclesiástico Sócrates declarou com perfeita verdade que nem Cristo, nem os seus apóstolos ordenaram a guarda desta ou daquela outra festa, nem das festas judaicas e nem das festas do paganismo romano ao qual eles estavam sujeitos ali, né? Os apóstolos, escreveu Sócrates, não pensaram em indicar dias de festas, mas em promover vida pura e piedosa. E ele atribui o início da festa da Páscoa na igreja, então, que estava se formando lá no seu tempo, à perpetuação de um antigo costume, assim como muitos costumes têm sido estabelecidos ainda nos dias de hoje. Esta é, sem dúvida, a verdadeira declaração do caso, vinda de um historiador antigo chamado Sócrates. Sócrates, que viveu lá no início do cristianismo, ele não viu a origem da Páscoa entre os cristãos. Ele já viu isso numa perpetuação de um hábito muito mais antigo. E que depois, conforme nós já vimos, foi endossado pela igreja, né? Isto não deve causar surpresa, pois não predisseram tanto Jesus como seus apóstolos a apostasia da adoração pura? Foi a isto que Jesus se referiu quando disse o seguinte em certa parábola: enquanto os apóstolos, dormiam na morte, ou seja, enquanto os homens dormiam, ele estava prevendo que seria depois da morte dos apóstolos. Veio seu inimigo, que é Satanás, e semeou por cima joio, que são os falsos cristãos, né? Chamados pais da igreja, né? Entre o trigo, que eram os verdadeiros cristãos, que já não tinham mais os apóstolos, né, assim, para lhes guiar, né? Eles estavam meio que pisoteados, né? Conforme a gente já viu isso, né? Os cristãos primitivos, depois da morte dos apóstolos, não havia mais um representante cristão aqui na Terra. Então o diabo pôde fazer o que quis naquela época. E isso durou até pouco tempo atrás. Isso tem a ver muito com o tempo dos gentios, né, que nós já vimos aqui. E o apóstolo Paulo avisou: sei que depois de eu ter ido embora, ou seja, ele também estava se referindo à morte dos apóstolos,
dentre vós mesmos surgirão homens e falarão coisas deturpadas para atrair a si os discípulos. Ou seja, ele estava falando sobre os lobos opressivos, que depois da morte dos apóstolos entrariam no meio dos cristãos. E ali eles deturpariam tudo. Jesus já havia dito isso. O diabo semeou o joio, né, entre os cristãos verdadeiros. E ali é ali que deu início à grande apostasia. A história mostra que estas profecias se têm cumprido. E os fatos referentes à Páscoa ilustram isso. Antes do segundo século, houve muitas disputas sobre quando exatamente se deveria celebrar a ressurreição de Cristo. Tendo Vítor, então um bispo de Roma, tentado sem êxito impor suas ideias sobre o restante do professo mundo cristão. Para terminar esta disputa, foi um dos propósitos da convocação do Concílio de Nicéia. Este decretou que a ressurreição de Cristo deveria ser celebrada no primeiro domingo, pois da primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera, ou depois do dia 21 de março. Parece que a antipatia aos judeus desempenhou uma parte em determinar esta data. Ou seja, essa data foi criada ali por ocasião do Concílio de Nicéia, né? Que eles decretaram então que era a ressurreição de Cristo que deveria ser comemorada. Como que ela deveria ser comemorada é o que a Páscoa vai se amoldando depois para haver esta comemoração. Concernente a esta tendência na cristandade primitiva, ou seja, aquela cristandade apóstata, Sir James G. Fraser, um historiador, disse reveladoramente: tomando-se em conjunto, as coincidências da festa cristãs e pagãs estão muito íntimas. Ele chama a cristandade de cristãs, né? Porque ele também não haveria ainda de saber que não haviam mais cristãos, né, naquela época. E são muito numerosas para ser acidentais. Elas demarcam a transigência que a Igreja, na hora do seu triunfo, foi compelida a fazer com seus rivais vencidos, contudo ainda perigosos. O inflexível protestantismo dos primitivos missionários, com as suas ardentes denúncias do paganismo, foi trocado por uma norma flexível, tolerância fácil, caridade compreensível de clérigos sagazes, que perceberam claramente que se o cristianismo houvesse de conquistar o mundo, ele só poderia fazer isso por relaxar os princípios demasiadamente rígidos do seu fundador, o Cristo. Por alargar um pouco a porta estreita que conduz à salvação. Ou seja, eles deturparam os seus próprios ensinamentos para que eles pudessem conquistar o mundo. Mas eles conquistariam o mundo para o cristianismo ou eles se amoldariam ao mundo pagão, conforme o mundo pagão era? Seria o cristianismo vencendo o paganismo ou o paganismo moldando o cristianismo conforme ele era? Todavia, seja notado que nunca Jesus ordenou que seus seguidores conquistassem o mundo, quer por conversão, quer pela força de armas. O evangelho do seu reino devia ser pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Os cristãos não conquistariam o mundo, né? Conforme foi tentado pela igreja, né? Inclusive pelas igrejas protestantes. Elas quiseram conquistar territórios, né? Hoje em dia existem territórios protestantes, né? Que eles dizem que é ali que está. Mas isso aí é mundanismo, certo? Isso aí é o paganismo.
O paganismo é que é assim, né? No mundo antigo, as religiões diferentes guerreavam entre si e conquistavam territórios porque dizia-se que aquele território pertencia ao seu Deus. Hoje em dia é a mesma coisa, né? Neste sentido, será indubitavelmente novidade para muitos protestantes que, assim como certa vez o Natal foi proibido por lei em certas terras protestantes, sendo considerado uma festa pagã, assim também com o aparecimento do puritanismo na Inglaterra e a sua repugnância ao cerimonial religioso, os protestantes não fizeram caso da Páscoa por muito tempo, nem de qualquer outra festa da igreja. Foi durante a Guerra Civil de 1861 a 1865 que as igrejas não ritualistas dos Estados Unidos começaram a comemorar a Páscoa. Isso se deu por quê? Qual é a posição das Escrituras neste sentido? Como fica a consideração bíblica quanto a este assunto? E este assunto é concernente à Páscoa, viu? A Páscoa a Páscoa atual é uma continuação de festividades pagãs que se diz que foi transformada numa festa de comemoração à ressurreição de Cristo, né? Não é. Mas o que então diz a Bíblia neste sentido? Agora sim nós vamos entrar na fonte correta, na fonte que vai dizer aquilo o que Cristo e seus apóstolos disseram, inspirado por Deus. Mas isso será feito na parte C deste assunto daqui a pouquinho. Espere só mais um pouquinho e aproveite para ver este vídeo até o fim. Bom, se você chegou aqui, você já viu até o fim, né? Então, até já!